Olá! A palavra que eu tenho hoje, talvez ela vai falar com você, e você está precisando de ouvir isso. Você quer saber mais? Principalmente se você gostou do meu vídeo, que tá aí, que chama-se Identidade em Cristo. Eu trouxe um embasamento na palavra. Tá assim, ó, quentinho, quentinho, veio do céu. E talvez você mesmo que eu tô falando está precisando dessa palavra, amém? Que o Senhor Jesus esteja nesse vídeo, que Ele vem falar com você. Então vamos lá? Nós vamos falar de Davi. Eu estava aqui fazendo um estudo, lendo o capítulo 17 e confirmando mais uma vez o vídeo sobre identidade. Se você não viu, vai lá ver, compartilha, curte, comenta sobre o que você achou. E se inscreve no canal, para ajudar a gente aí, né? Para me saber se vocês estão, o que vocês estão achando. E em 1 Samuel, capítulo 17, fala um pouco sobre Davi e sobre um momento icônico que todo mundo conhece. Só que a gente tira alguns aprendizados desse capítulo. Esse capítulo, ele já fala aqui no... deixa eu ver aqui, só um momento. Fala de Golias, que ele desafia os filisteus durante 40 dias. E tem uma parte que fala aqui que é de manhã e de tarde, que ele desafia, perguntando se tem alguém lá para enfrentá-lo. E quem perder irá servi-los. E na palavra fala que o povo se amedronta. Eles têm medo de Golias. Porém, tem um menino chamado Davi, que é filho de Jessé. Ele é apacentador de ovelhas. E onde ele é o filho mais novo dos 3 irmãos. Os irmãos, eles já servem a Saul, já são guerreiros. Porém, Davi não. Ele apenas apacenta ovelhas. Ele fica lá no seu cantinho, onde ninguém o vê, né? E ninguém imagina. Ele é só um menino. Então, Davi, volta e meia, ele vai ali naquele lugar onde os irmãos dele estavam ali com Saul, né? Aqui na palavra fala, todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu erguia a voz, de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Peço que leves os teus irmãos. Então, ele sempre estava indo, né, para o acampamento, para saber como os irmãos estavam. Levava pães. Num belo dia, Davi, ele vai nesse acampamento e ele vê Golias. E no que ele vê, Davi, ele ia lá, né? Que ele viu o Golias, mas assim, ele ia ver como é que os irmãos dele estavam, levava os suprimentos, os pães, né, a mão do pai, e no momento que ele estava lá, como de costume, já há 40 dias, né, naquele dia lá, nesse determinado momento, fazer 40 dias, que Golias, ele afrontava, enquanto ele conversava lá com seus irmãos, né, Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gade, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Então, aí olha só o cenário. Aqui os soldados israelitas viram Golias e se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Então, todos eles tinham medo de Golias. Eles temiam e ficavam apavorados. Você sabe o que é? Um medo tão terrível de algo que as pessoas ali que serviam o rei Saul ficavam apavorados. O rei que foi instituído por Deus servia esse rei e ficava apavorado. Vocês têm noção do que é isso? Um povo inteiro com medo. Não é medo, não, é apavorado, é pavor. E o povo falava, você viu aquele gigante, né? Que desafia o povo? Pois é, o rei ele estava dando recompensa a quem enfrentasse esse gigante. Ou seja, não era uma tarefa, não era uma guerra para qualquer pessoa.
porque não tinha alguém com cacife para enfrentar aquele gigante. Inclusive, não só isso, ele também lhe dara a mão da sua própria filha. Ou seja, já estava se tornando algo tão grande que olha só a recompensa que Saul estava fazendo. Estava ofertando, né, para quem enfrentasse aquele gigante que estava amedrontando todo o povo. E também os impostos. Então vamos lá. Davi, vendo tudo aquilo, ele teve uma atitude muito ousada. Porque olha só. Primeiro ele falou: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Porque a incircuncisão é uma marca. Aqueles israelitas, né, que tem uma aliança com Deus. Ele é incircunciso. Ele não tem essa marca. Então, quem é esse incircunciso? E ainda questionando ali, ele pergunta sobre a recompensa também, né? E o irmão dele vê, né? Vê ele falando com os soldados e ele fica irritado. Por que afinal descestes até aqui? E, na verdade, ele desceu, levou alimento, saber como eles estavam, os dois irmãos mais velhos, né? Dejasse aquelas poucas ovelhas no deserto, lembrando quem ele é, né? Você é o apacentador de ovelhas. Quem que você pensa que você é, pra você questionar? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Quer dizer, o que você está fazendo aqui? Seu pai manda você apacentar as ovelhas? Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Ele não se contentou com a resposta do irmão, né? Então Davi deixou e procurou outra pessoa, propôs a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatadas a Saul, que o chamou à sua presença. Então Saul, ele deu ouvidos a Davi, né? Porque ele permitiu que ele fosse a presença, que ele podia recusar. E não, ele permitiu que ele fosse a presença dele. Então Davi falou a Saul: que ninguém deixe seu coração abater por causa desse filisteu. Teu servo irá pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar contra ele, porque não passa de uma criança. Então, acredito eu que ele tinha pouca idade, talvez um adolescente, um jovem. Ele é um guerreiro desde a sua juventude, falando do Golias. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu perseguia e a atacava e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso, porque ele tinha a marca. E assim será com esse circunciso, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. É muito forte essa mensagem. E aqui fala da coragem e da fé desse menino. Ele era um menino que socialmente ele era visto apenas como um apacentador. Ele não tinha nenhum status naquele povoado, naquele lugar. Ele era só uma pessoa comum que honrava sua família, que obedecia o seu pai, que fazia o que o pai ordenara. Ele cuidava ali das ovelhas, ia lá ver como os irmãos estavam, né? E aparentemente, a princípio, pareceu apenas uma curiosidade. O irmão se irritou porque curiosidade ela não vem sozinha, né? Ela vem com algum intuito, alguma intenção. Então, o irmão dele não gostou daquela pergunta, talvez até não desmerecendo, mas talvez até tentando protegê-lo, porque ele não imaginava. Para ele era só um menino, né? O que você está fazendo? Aqui não é lugar para você. Você não tem capacidade. Talvez não no sentido pejorativo, mas até com cuidado.
E digo mais, tem mais, não acabou ainda não. Tem uma parte bem bacana aqui desse capítulo que vale a pena ressaltar, porque para mim falar a conclusão em tudo que eu tenho para falar com você. Aí fala, né, que Saul, ele vestiu Davi com sua própria túnica de combate e colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Eu vou comentar isso aí. Isso aqui também tem uma mensagem aqui por trás que a gente vai desmembrar aqui no final. Davi prendeu sua espada sobre a túnica. Aí fala, né, que o Saul, ele ouviu Davi, ele pôs as suas vestes, vestiu ele como um guerreiro. Só que chegou um momento que ele falou, eu não posso me locomover com tudo isso, porque eu não estou acostumado. E, mediante, desembaraçou-se com toda aquela armadura, e em seguida Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no bornal de pastor, isto é, uma espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro com o filisteu. Eu acho que já tá bom. Então, assim, Davi, de uma coisa, ele sabia que ele estava com Deus, assim, pois desafiou o exército do Deus vivo. Ele sabia quem ele era. Apesar de ninguém ter visto, ele, ali cuidando das suas ovelhas, ele enfrentou o urso. E ele enfrentou o leão. E ele usou isso como argumento com o rei. Peraí, tudo bem que eu não sou um dos guerreiros. Tudo bem que eu não sou visto aqui, eu não tenho cargo aqui. Mas eu fiz isso. Eu lidei com esses desafios. Eu matei leão e ele conta como, com riqueza de detalhes. Porque se ele não tivesse feito, ele não saberia dar detalhes. Ele contou como que ele fazia. E isso, o rei, acredito eu, né? Ele sabia muito bem que ele estava ouvindo. Ele não foi instituído por Deus ali à toa. E por incrível que pareça, diante de um menino, ele viu algo diferente, que ele deu ouvidos e fez mais. Ele honrou aquele menino. Ele colocou a sua armadura, porque vestes, na Bíblia também, é honra. Ele honrou, ele escutou aquele menino, ele deu uma oportunidade para aquele menino. Ele viu algo diferente em Davi, que era algo que estava faltando naquele povo, que era coragem. O povo tinha o oposto do que aquele menino tinha, coragem. Na palavra fala, eles estavam apavorados, eles estavam com medo. E Davi bastou apenas se posicionar. Ele se posicionou. E ele falou que ele estava com Deus vivo. O rei ouviu. E na parte que ele fala assim, eu não consigo me locomover com essa veste porque eu não estou acostumado com isso. Sabe sobre o que fala aqui? Isso fala sobre identidade. Não é só sobre se mover pela carne. Não é só se mover querendo ser igual X ou Y, fulano, pessoa, querendo ser igual. É identidade. Não é só sobre fazer com a sua carne. É sobre querer ser o que você não é. Porque quando Deus ele te dá uma instrução e pede para você se posicionar em algo, ele vai... o Espírito de Deus vai se mover em você baseado no que você é. Ele vai se mover em você baseado no que você é. Quando ele poderia muito bem ter falado, nossa, eu quero aparecer de uma forma afrontosa, bonita. Porque quem vai me dar credibilidade se eu chegasse do jeito que eu sou? Porque aparentemente o Golias ele tá todo trajado. Aparentemente não tem ninguém aqui que vai vencer aquele homem. E eu ainda tive a honra de receber essas vestes aqui do rei, como um guerreiro, e eu ainda vou sem. Ele estava tão firmado em Cristo. É por isso que eu falei sobre identidade aqui nesse vídeo. Depois você procura, identidade em Cristo. Ele estava com a identidade tão firmada que ele recusou as vestes. Você falou, isso aqui não é para mim, eu não estou acostumado com isso.
Eu consigo lidar desse jeito. Eu vou pegar as pedras. Ele pegou uma espécie de sacola e foi enfrentar Golias. Porque ele achou, ao meu ver, né? Assim, falando um pouco da minha opinião, esse incircunciso. Porque o incircunciso, ele estava tendo mais coragem do que o povo que tinha Deus com ele. Às vezes, o ímpio, aquele que não crê em Deus, ele tem mais coragem que você que tem Deus. Você tem tudo a seu favor, mas você não está tendo coragem. Já está liberado aí, ó. Você não está se posicionando, você está reclamando, você está desanimado, você está frustrado, desacreditado. Deus já liberou, já confirmou mais de 10 vezes. Já mandou alguém que você não conhece. Já falou na boca de Ciclano. E Ciclano nem sabia de nada. Você ouviu a pregação, tá tudo falando a mesma coisa. E você tá aí com medo. Ah, eu não vou não. O quê? Ah, eu vou ficar aqui mesmo, tá todo mundo aqui. É igual o povo todo tava com medo, amedrontado. Ah, eu não vou não, tá todo mundo aqui, eu vou ficar. Eu? Você sabe por quê? Porque antes de você enfrentar Golias, você tem que enfrentar o urso e o leão. Antes de você enfrentar Golias, você tem que enfrentar você mesmo. Porque muitas vezes não é sobre estar em um lugar diferente. Porque antes de estar em um lugar diferente, você precisa mudar. Você precisa mudar a sua postura, você precisa mudar a sua forma de pensar. Porque na palavra fala, renovais a sua mente. Nós temos que ter uma mente renovada. E se nós não temos, o ambiente ele nunca vai mudar. Se a gente não tem uma mente renovada em Cristo, nada vai mudar. E se Deus falar assim, eu vou te teletransportar para o ambiente que você quer estar, a sua mente vai estar tão paralisada que nem te colocando num novo ambiente, você vai conseguir mudar a situação. Você vai cair na mesma situação que você estava no lugar antigo. Porque a maioria fica com medo. A maioria fica com medo. E antes de você enfrentar Golias, você tem que lidar com o maior desafio, que é você mesmo, a sua mente. Você tem que tirar o medo. Você tem que tirar a falta de fé. Porque às vezes está faltando fé. Porque se Davi não tivesse fé, ele não teria enfrentado Golias. Você tem que saber ao Deus que você serve. E você não tem que se mover pelo que você vê. Você tem que se mover pela palavra de Deus e pelo que o Espírito está te movendo. Você tem que se mover pelo que o Espírito, que a palavra de Deus está falando. A gente não é a queridinha de Deus para Deus mover tudo a favor da gente, não. Deus te deu a fé e o Espírito Santo para você ir contra o cenário. Para você ver a maioria com medo e Deus te der uma instrução, tá te confirmando, em vez de você ficar ali, eu vou me contentar com isso aqui. É para você visualizar aquilo que Deus te falou. É para você acreditar na palavra que você está fazendo devocional, não é só para você ler e saber, não. É para você aplicar. Porque se Deus te pegar com essa mentalidade paralisada que você tá, de não vou conseguir, tá repreendido em nome de Jesus, que essas mentalidades negativas que você tá, se ele te teletransportar para o lugar que você quer ficar, você vai parar na mesma situação, porque é a sua mente. Antes de você vencer Golias, você tem que vencer a sua mente. E você tem que parar de ouvir as palavras contrárias. Você tem que parar de ficar em grupinho, que parece que tá tudo morto. Você tem que parar de andar com gente que só fica com fofoquinha, com diz que me disse. Vai ler a palavra. Vai orar. Vai perguntar o que Deus quer de você. É por isso que tá parado. É por isso que tá paralisado. O povo espalhou o medo. E o medo ele congela. E o medo ele se espalha. Por quê? Aos olhos carnais o Golias era poderoso. Mas mais poderoso do que Golias é Deus. Que instruiu aquele menino que ninguém dava nada. Talvez este seja o seu problema. E, digo mais, Golias acertou a pedra, Golias não, troquei aqui, Davi acertou a pedra no Golias, na testa que foi cravada, e ele caiu no chão.
E ele cravou, essa pedra ficou cravada, o gigante caiu. E tem mais uma parte aqui, gente. Esse vídeo vai ficar grande, vocês me desculpam, porque essa palavra tá muito boa. Olha só, e ele sempre declarando Deus em todos os momentos, né? Deixa eu achar um trecho aqui. Golias falou que ia entregar Davi as aves, e Davi falou: tu vens contra mim com a espada, lança e escudo pontiagudo, e eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. E olha só o que ele falou. E hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, e deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres ao teu exército, filisteu, às aves do céu, e os animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então, assim foi feito. O que fica muito evidente, que vale reforçar: fé, identidade. E ver aquilo que a palavra de Deus fala e o que o Espírito de Deus fala conosco. E não no cenário. Se você vê no cenário, você vai ficar paralisado e amedrontado, assim como o povo ficou. Então, medita nessa palavra, lê toda a história de Samuel, vê o que Deus vai falar com você, porque às vezes você está precisando de uma palavra, de uma instrução, de uma direção, nesse momento, que é só Deus que vai te falar. Davi não ouviu autoridade, Davi ele argumentou com Saul, ele argumentou com o irmão, ele falou com o povo, ele perguntou a recompensa, ele questionou quem que era aquele gigante. Também nós não devemos nos conformar, às vezes, com questionamentos sobre quem você é, quem você pensa que você é, ou você não vai conseguir. Porque talvez venha autoridade, vem pessoas próximas, igual o irmão de Davi, talvez ele fez até como uma proteção, que vai falar que não é para você, que isso não é para você. Mas quem tem a palavra final sobre a sua vida, sobre as suas decisões, além de você, mas quem pode te dar uma direção diferente, totalmente oposto do que estão te falando, seja alguém com autoridade, com status, alguém que você tem algum relacionamento, que você tem uma consideração por aquela pessoa, ela vai. E é isso. Às vezes nós temos afetos com autoridade, então muito cuidado com as vozes que você tem escutado. Escute a voz certa, que é a voz de Deus. Antes de tudo, pergunte a Ele, peça direção, instrução a Ele, faça igual o menino, o pequeno grande Davi, né, que é uma história poderosa, grandiosa, uma grande direção aí pra gente, tá bom? Um abraço para vocês. Obrigada sempre por estarem aqui comigo, assistindo meus vídeos. Compartilhem, continuem curtindo, comentem e se inscrevam no nosso canal. Obrigada sempre. Tchau, tchau. Ah, gente, falando aqui, eu tô com uma nova roupa. Porque o dia que eu gravei, eu esqueci de fazer o encerramento do vídeo, de despedir de vocês. Vocês acreditam? Esqueci de me despedir de vocês, porque eu achei que o vídeo já estava pronto, era só eu postar. E não, então esse é um outro dia já. Mas, da mesma forma, eu encerro aqui. Um grande abraço para vocês. Meditem nessa palavra. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.